Já pensou em levar uma cidade inteira ao médico? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Um check-up completo para entender a saúde urbana. A nossa paciente é Ponta Grossa, no Paraná. E olha, o diagnóstico promete ser bem revelador. Mas como é que se mede o pulso de uma cidade? Não é com um estetoscópio, claro, mas sim com dados. Os sinais vitais dela são a economia, o planeamento e, o mais importante, a vida de quem mora ali. É essa análise, que é bem complexa, que mostra onde a cidade está indo bem e onde ela precisa de um tratamento. E Ponta Grossa acabou de receber os resultados, um diagnóstico super detalhado, com mais de 400 páginas. Então, vamos mergulhar nesse relatório para entender o que ele revela sobre a saúde da cidade. Ok, vamos lá. Para começar qualquer diagnóstico, primeiro a gente precisa conhecer o paciente, né? Então, qual é o perfil de Ponta Grossa? Olha, Ponta Grossa não é uma cidade qualquer. Ela é classificada como uma capital regional C. Isso quer dizer que ela é um polo de influência para toda a sua região no Paraná, com uma população que já passa dos 350 mil habitantes. A história da cidade mostra uma evolução impressionante. Pensa só, de uma simples rota comercial lá no século XVIII, o Caminho das Tropas, ela se transformou num centro super importante de ferrovias e indústrias, até chegar a ser essa potência logística e económica que é hoje. Agora sim, vamos checar os sinais vitais. E para uma cidade, um dos principais sinais vitais é, sem dúvida nenhuma, a sua economia. É o que a mantém viva, crescendo. E o coração económico da cidade está batendo forte e de forma bem regular. O que a gente vê aqui é uma economia muito diversificada, onde nenhum setor domina completamente. Serviços lidera com 44%, mas a indústria vem logo atrás com 36%. Esse equilíbrio é um sinal de ótima saúde económica, porque a cidade não depende de uma única fonte de renda. Tá, mas o que significa, na prática, essa fatia de 36% da indústria? A gente está falando de uma força motriz de verdade, desde a produção de alimentos e bebidas, com grandes cervejarias, até a indústria pesada, como metalurgia e fabricação de caminhões. É uma base industrial muito, muito robusta e diversificada. E esse motor econômico não está só funcionando, ele está acelerando. Em apenas uma década, o PIB per capita saltou de quase 41 mil para mais de 56 mil reais. Na prática, isso significa mais riqueza sendo gerada por pessoa, o que se traduz em mais oportunidades e um poder econômico maior para quem vive lá. Pois é, mas todo crescimento rápido acaba trazendo algumas dores. E é aqui que o check-up começa a apontar os sintomas, os desafios que a cidade enfrenta como resultado dessa expansão tão acelerada. 1393. Esse número é bem impactante. É o total de apartamentos novos, em prédios, que foram lançados em um único bairro, o Jardim Carvalho, entre 2010 e 2023. Isso mostra bem um boom imobiliário e um crescimento vertical muito, muito intenso. Então, veio o ponto crucial. Se o crescimento vertical está concentrado em certas áreas, onde é que a moradia social está sendo construída? A resposta do diagnóstico é clara. Quase que exclusivamente na periferia. Essa dinâmica acaba criando segregação social, sobrecarrega os serviços públicos e muitas vezes leva a ocupações irregulares em áreas de proteção ambiental. E essa dinâmica tem uma consequência financeira bem direta, que cria uma espécie de história de duas cidades. No centro, o valor fiscal dos terrenos, aquele usado para calcular o imposto, é próximo do valor de mercado. Mas na periferia, essa avaliação oficial chega a ser 73% mais baixa que o valor real. O resultado? A cidade arrecada menos imposto justamente nas áreas que mais precisam de investimento em serviços públicos. E o resultado disso tudo? É um sintoma que muita gente conhece bem de perto. Trânsito intenso. Especialmente naquelas rotas que ligam a periferia, que não para de crescer, ao centro da cidade. É a consequência visível no dia-a-dia desse crescimento desequilibrado. Certo. Então, com um diagnóstico tão detalhado em mãos, qual é a receita para uma cidade mais saudável? Vamos agora dar uma olhada na prescrição proposta para Ponta Grossa. A principal ferramenta para isso é o plano diretor. A gente pode pensar nele como se fosse um mapa estratégico de longo prazo que guia o crescimento da cidade. É o roteiro para um desenvolvimento mais inteligente, sustentável e, acima de tudo, mais equilibrado. E como é que esse plano funciona na prática? Bom, ele se baseia em 4 passos essenciais. Primeiro, integrar os planos de habitação, transporte e economia, para que eles conversem entre si. Segundo, equilibrar o crescimento, usando os espaços vazios dentro da cidade em vez de só expandir para fora. Terceiro, fortalecer a governança com mais transparência. E talvez o mais crucial, o quarto passo, garantir um desenvolvimento inclusivo,
levando infraestrutura de qualidade para as áreas que ficaram para trás. Mas é claro que um plano no papel, por si só, não cura uma cidade. O próprio relatório deixa isso bem claro ao dizer que a solução requer um esforço mútuo da sociedade civil, do setor privado e dos agentes públicos. No fundo, a saúde da cidade é uma responsabilidade de todo mundo. O que nos leva à pergunta final. Com um novo plano diretor em mãos, será que Ponta Grossa vai conseguir garantir que o seu próximo capítulo de crescimento seja de facto saudável para todos os seus moradores? A prescrição foi dada, mas o tratamento agora depende de uma ação contínua e do envolvimento de toda a comunidade.